Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de negócios, liderança, empreendedorismo, marketing de Cacoal, de Rolim de Moura, e toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, né? Já são mais de 70 episódios aí, mais de 90 se contar aí as nossas gravações externas, tem muito conteúdo relevante. Se você chegou nesse episódio aqui da Rafaela e você não assistiu nenhum outro episódio nosso do Momento Chave Podcast, volta aí no nosso canal, tem muito conteúdo bom, empresários de diversos segmentos, produtores, né, muita coisa boa para contribuir, visibilidade, né, para essas pessoas também, muita coisa para você pegar e aplicar também no seu negócio, aplicar na sua vida. E sem mais delongas, apresento aqui a minha convidada de hoje, é a Rafaela Ângelo. Rafaela, seja muito bem-vinda, grato por tirar um tempinho para compartilhar sobre muita coisa relevante aí daqui a pouco para a nossa audiência no Momento Chave. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui e é sempre bom falar de gente, falar de liderança, falar de negócio, é o meu mundo. Agradeço já por estar aqui com você. Rafaela, eu queria começar já explorando algumas coisas. Você trabalha muito a questão de cultura organizacional, né, liderança, né, para muitas pessoas que não te acompanham, com certeza vão ver a bagagem que você tem. Eu já queria que você diferenciasse um chefe de um líder. Nossa, o chefe ele tá no arcaico, né? Do comando, do controle, manda e eu mando e você obedece. Até o chefe, os pais de antigamente, eu costumo dar muito esse exemplo nos treinamentos, nas jornadas. É bem isso, né? Aquele formato, aquele padrão de comando e controle, né? E de muita centralização, de gestores ficando doentes porque só eu sei fazer, só a minha ideia é que vale. E o líder, ele é totalmente ao inverso. É o agente de transformação. Eu falo que o líder ele é aquela figura de transição. Ele chega e ele muda o cenário. Ele consegue extrair aquilo que há de melhor nas pessoas. Então, para mim, o grande diferencial é que o líder ele consegue extrair o melhor das pessoas e construir resultado com elas. E o chefe, ele, de certa forma, ele gera um medo e uma certa resistência nos resultados. Porque você vai por medo ou você vai por admiração? Né? Então, isso muda muito no contexto organizacional, principalmente. Mas a gente levando para a família um líder, um pai, uma mãe que gera medo, ele não vai conseguir extrair também o melhor dos seus filhos. Então, fica essa dica aí para os chefes que ainda são chefes para fazer essa virada de chave. Rafaela, e dá para dizer que muitos negócios, a gente já teve alguns empresários aqui comentando sobre isso, o pessoal do Sebrae também, que muitos NPJs eles já quebram muito antes, né? Não é no ato ali, 5 anos antes. Dá para dizer também que a liderança, falta de liderança, ela é um dos fatores contribuintes, muitas vezes, para uma empresa, para um negócio fechar ou para um negócio não engrenar também, digamos? Eu acredito que é o principal fator. Porque a mentalidade da empresa é a mentalidade do dono. Então, se a empresa vai bem, olha para o líder, olha para o dono. Se a empresa vai mal, olha para o dono também. Então, é tudo uma questão de mentalidade. O que eu estou fazendo para ter esse resultado? E o que eu estou deixando de fazer para que esse resultado também esteja assim ou não aconteça? Quando a gente fala de cultura organizacional, o que necessariamente, como é que se define, Rafaela, cultura? A cultura, de forma simples e muito prática, para que a gente consiga entender, é o jeito de ser e de fazer as coisas no dia a dia. É lindo lá estabelecer missão, visão, valores, né, os rituais que ocorrem de gestão. É muito bonito ter isso na parede. Eu falo que não é sobre isso. A cultura é o que acontece quando ninguém está olhando. Nas conversas de corredor, né, no jeito desse líder fazer a gestão dele no dia a dia com as pessoas,
Porque não se sustenta uma cultura forte com uma liderança fraca. A liderança, ela é que vai cascatear essa cultura em todos os níveis. Então, a cultura ela é de cima para baixo e de dentro para fora. De dentro para fora. Eu lembro de você falando no dia que a gente te levou para o workshop lá que a gente estava no Empretec. Olha aí, eu nem estava me lembrando. Sabia que eu já tinha te visto em algum lugar, olha aí. Eu, Will, do João, a gente organizou. Que legal, você fez parte, né? Eu fiz parte, eu lembro de você falando dessa questão, principalmente o de dentro para fora, achei isso super interessante. Sim. E o que eu ia te perguntar agora? A gente vê empresas maiores, pelo menos essa é a minha visão, né, Rafael? Empresas maiores, quando atingem um determinado patamar, começam a olhar para dentro da empresa, ver que cultura é importante, gerir pessoas, isso aumenta desempenho da equipe, aumenta faturamento, isso reduz turnover e entre inúmeras outras coisas, mas principalmente você mantém a empresa forte. Muitas vezes a empresa que está ali mal das pernas, digamos assim, ela tem uma guinada, né? Quando você tem um trabalho forte ali, igual isso que você faz, de cultura, gestão de pessoas. Mas eu vejo que muitas vezes o empresário menor, talvez por ele estar num patamar que ele está calculando os investimentos, ele até sabe talvez a importância, mas pensa, eu vou deixar para um outro momento, né? Talvez Não esse aqui acessa. agora não acessa, mas o resultado, às vezes, pode ser muito superior a um outro investimento que, de repente, ele pensou, porque tudo é feito de pessoas, né? Sim. Você observa que tem um pouco disso também? Ou alguns empresários acham que também cultura, fazer um trabalho mais voltado para pessoas, de empresa que está já no... eu ainda estou começando, por mais que eu tenha gente aqui, tem bastante funcionários, você observa um pouco disso, ou isso tem mudado também? Como é que você vê? Sim, eu observo e até em alguns momentos, empresárias que eu atendo, no momento inicial, a conversa foi assim, você atende empresas pequenas? Então, claro, eu atendo de acordo com a necessidade. Se é uma empresa... hoje, os meus projetos estão mais centralizados em empresas maiores, até pelo nível de pessoas, nível de quantidade de liderança, né? Mas eu quero até trazer um exemplo de uma empresa que, ao todo, são 28 pessoas. E quando nós iniciamos o projeto, isso há mais de 3 anos, a fala mais recorrente era: não existe pessoas, as pessoas não querem trabalhar, as pessoas a gente não consegue engajar as pessoas, e tinha um nível de turnover muito alto. E tudo isso estava onde? No jeito de liderar. E aí nós iniciamos todo um projeto da criação da cultura, onde é que essa empresa quer chegar, como ela quer ser vista, por que essa empresa existe, o que é inegociável, né, dentro dessa organização. E começamos um projeto que foi incrível. Hoje, essa empresa ela não bate só meta, ela bate hipermeta. Então, tem um nível de pessoas com a geração Z, onde as pessoas falam, essas pessoas não querem trabalhar, não querem nada com nada. Tá, e o que os empresários estão fazendo para que essas pessoas queiram ficar? Essa é a grande pergunta. E as pesquisas mostram que 94% das pessoas que se percebem sendo desenvolvidas, né, dentro das organizações, escolhem ficar. E foi exatamente esse o trabalho. Foi um trabalho, e é um trabalho constante, né? Sempre se desenvolvendo e criando mentorias para a liderança. No bimestre, a gente reúne com toda a equipe. E aí não tem como o crescimento não vir. Então, é um crescimento no comportamento, no faturamento. Então, o que as pesquisas mostram? Que uma empresa com uma cultura alinhada, viva, sendo vivida, ela pode faturar até 4 vezes mais. 4 vezes mais. É muita coisa. Muita coisa. E aí os empresários muitas vezes acreditam que a gente vai perder tempo, né? Colocando pessoas em sala, vai perder tempo porque vai ter que treinar. Então, e aí essa mentalidade vem mudando, principalmente na nossa região. Eu vejo que vem mudando muito, né? De que
não é perda de tempo, e sim é investimento. Investimento. E eu vejo isso dentro das organizações por onde eu estou o tempo todo, né? É uma grande diferença das empresas que ainda não se abriram para esse mercado, para esse momento, né? De desenvolver as pessoas e de criar novos líderes. Reclamam muito, né? De que faltam pessoas. Mas quantas pessoas nós formamos no ano? É um papel da empresa ser educadora e formar novos líderes. Eu sempre dou o exemplo da JK, que meu esposo é um dos sócios aqui, e ele é formador de pessoas. É uma mão de obra muito específica, né? São talentos que está escasso no mercado, né? Mecânicos, essas pessoas mais... uma mão de obra mais específica. E ele vem formando... Essas pessoas geralmente se formam dentro da empresa, com ele. Começa como jovem aprendiz, passam para ser um auxiliar, depois vai para mecânico, né? E aí, as empresas só querem, muitas vezes, buscar no mercado. E quanto que a gente forma da nossa... um vendedor que passa a ser um gerente, né? Então, é o processo de formação mesmo. Fica muito mais barato até. Eu acredito que é legal trazer líderes de fora também, acaba oxigenando, né, a organização. E eu gosto desse formato de fazer as pessoas crescerem dentro da organização. Hoje, a maioria das empresas que eu tenho projetos, elas têm essa mentalidade. A Rolinete, por exemplo, é essa, né? Que todos os diretores começaram ali, os gerentes. Então, assim, olha que energia de crescimento, né? E o quanto as pessoas querem ir para um lugar como esse. Porque se as pessoas crescem, eu também posso crescer. Essa é a mentalidade que acaba tendo, né? E aí eu anotei só nesse começo aí, já veio uma outra pergunta aqui, eu já anotei duas aqui. Deixa eu ver por onde eu vou. Mas você falou um negócio interessante de treinar, né, Rafaela? Treinar as pessoas. E aí eu lembrei de uma fala do Ricardo Arantes, que ele é uma pessoa do agro, né? Eu já vi alguma Tricomunicação. Coisa dele. Ele fala muito sobre isso. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra dele ano passado ali em Paraná. E aí é uma das coisas que ele falou, né? Todo mundo reclama da falta de mão de obra. Mas o quanto você está treinando? Agora é o momento de você treinar as pessoas. Treinar do seu jeito, moldar. E acredito que é um questionamento que você recebe bastante também, talvez de alguns empresários. Por que eu vou treinar, investir nessa pessoa, investir num processo aqui dentro da minha empresa, se daqui, de repente, 1, 2 anos, a pessoa vai embora? O que você diz para isso? Eu até fiz um post esses dias, outro dia. Essa semana, inclusive, eu repostei. E se não treinar e essas pessoas ficarem sem brilho, sem vontade e sem direcionamento? Porque pessoas que não são treinadas, muitas vezes elas são perdidas dentro da organização. Porque a maior dor das empresas hoje, é o que eu percebo, e que quando a gente começa, é universal. A comunicação. O básico não é feito. E aí, se você não faz o básico, não treina as pessoas, olha o quanto que perde de produtividade, de engajamento. E as pessoas, elas só são engajadas em um lugar onde elas são ouvidas. Se não existe um líder preparado para ouvir, para treinar, para desenvolver essas pessoas, claro que elas não vão estar conectadas com essa cultura. Exato. E aí, você falando de cultura, é algo que eu ouvi... Eu assistindo algum vídeo esses dias, alguém comentou sobre a questão de processos também dentro da empresa, né? Muitas vezes daí chegou até esse empresário e a pessoa questionou, falei, mas você tem processos aí na sua empresa? Não tenho ainda não. Ele falou, não, você não tem escrito, né? Então, mas você tem, as coisas funcionam. Sim. Então é um pouco do que você falou fazer, né? da cultura, né? Então tem um jeito de estar funcionando ali. A questão é se você está olhando, se está dando a devida importância, ou se está documentado, né? Questão de processo e muitas vezes as empresas pecam nessa questão, né? Acham que talvez negligenciam, né? Justamente por
achar que não mexe o ponteiro diretamente, né? Quando você está fazendo uma compra ali, às vezes conseguir comprar determinada matéria-prima mais barata, o cara consegue ver o resultado imediato, né? Essa é uma das dores que você tem também, Rafaela? Muitas vezes esse imediatismo de hoje que a gente tem, muitas vezes a empresa ela tá ali no amarelo, né? Dependendo de escapar alguma coisa ali, a empresa vai para o vermelho, e aí os empresários querem algo palpável ali, quer saber se daqui uma semana vai estar melhor. Esse meu liderado aí que eu tô treinando aí, vamos ver se ele vai estar melhor e vai me dar resultado. É um pouco disso também? Sim. E isso hoje é uma questão global. Todo mundo quer muitas coisas para ontem. E não existe. E por isso que eu falo que todo projeto, seja ele de processo, ele vai demorar, ele vai demandar tempo, ele vai demandar energia, né? E as pessoas no desenvolvimento, seja de cultura, seja de liderança, demanda tempo. As pessoas não se desenvolvem do dia para a noite. Tudo vai ter que ter um gasto de energia. E muitos empresários não querem gastar energia com isso. E aí ficam na mesmice. E aí acabam perdendo pessoas boas. Já aconteceu também esse imediatismo na contratação. O empresário chegou e me disse assim, achei uma pessoa muito boa, pós-graduada nisso, MBA naquilo. E aí eu disse, que legal. E ela conecta com a sua cultura? Acredito que sim. E aí eu fui fazer um mapeamento comportamental para entender essa contratação, se ela tinha sido assertiva. E aí, quando eu terminei essa conversa, eu disse para ele, essa pessoa não conecta com a sua cultura. Mas já contratei, vamos deixar. Vamos ver o que vai dar. Essa pessoa ficou 2 dias nessa empresa. Por quê? Porque errou. E tá tudo bem, a gente não vai acertar sempre. Mas eu vejo que existe muito esse processo até de impulsividade, né? Ansiedade, nos processos de gestão de pessoas, nos processos de tomada de decisão. E por isso que tem que estar muito claro quem a gente precisa contratar. O que conecta com a nossa cultura? Quem são as pessoas que a gente precisa demitir, que não conecta? Né? A gente precisa ter muito claro, e na maioria das empresas por onde eu chego, isso não está claro nem para o próprio dono. Como que você demite uma pessoa? Por que você demite? Quem é a pessoa que você promove? Como vocês tomam decisões aqui? O que vocês consideram, né, na tomada de decisão? Qual é o ritual de promoção de uma pessoa? Então, tudo precisa ter o processo escrito, mas ele precisa ser vivido na prática. E você falou de conexão com a cultura, né, Rafaela? Aí me vem na cabeça algumas empresas que muitas vezes têm determinados funcionários ali que têm bastante tempo de casa, né? Já tá, digamos, habituado com o chefe, muitas vezes. Uhum. E aí você traz uma pessoa, às vezes, de fora para ocupar um cargo de gerência, seja um diretor, baseado na confiança, né? Porque, é de confiança minha, né? E acho que vem ao encontro do que você falou, né? Um pouco disso. Tem que estar conectado com a cultura da empresa, né? A confiança é bom, muitas vezes, mas até a página 2, né? Nossa, isso é muito normal. Vou promover essa pessoa, vou colocar ele como gerente, porque ele está há muitos anos aqui, é uma pessoa que eu confio muito. Só que aquela pessoa, ela está sofrendo naquele lugar, porque ela não sabe fazer a liderança. E o pior de tudo é exatamente isso. O que as pesquisas mostram? Que 85% das pessoas em posição de liderança não foram preparadas para estarem lá. E aí, o que ocorre? Burnout, ocorre essa questão mental que está tão forte hoje. Por quê? Porque as pessoas são colocadas em uma posição onde precisa demais delas e elas não foram treinadas, não foram preparadas. Já atendi, inclusive, um exemplo que eu levo muito. Esse líder, ele era uma pessoa com muito conhecimento técnico e muito importante dentro dessa organização. E ele tinha um problema muito sério na comunicação. Então, isso gerava um desconforto na equipe, gerava muita rotatividade no setor,
porque ele não conseguia liderar, porque ele não fazia gestão emocional dele e, inconsequentemente, ele não conseguia ter uma comunicação que extraía o melhor das pessoas e chegava no resultado. Era mais um medo. E isso estava gerando um custo alto para a empresa. E quando nós fizemos todo o projeto, e na nossa primeira conversa ele disse que estava sofrendo porque ele não conseguia ter um bom relacionamento em casa, ele não conseguia ter um bom relacionamento com o filho. Refletir em tudo, né? Ele estava com problema de pressão alta. E aí, quando ele começou, uma das principais práticas que ele começou a fazer foi a respiração. Esquentou ali no momento de uma conversa com o liderado, ele ia para o banheiro. Ele tomou isso como uma ação diária. E ao final do projeto, uma das falas dele que me marcou muito foi: o conhecimento liberta. Porque ele se tornou um líder melhor, conseguiu ganhar o sábado, porque eles batiam meta na sexta-feira. Então, eu gosto muito de falar esse exemplo, porque ele me marcou muito, é um dos cases que... E ainda foi para a faculdade, fazer um curso universitário, uma pessoa que não tinha. Então, assim, é uma pessoa que me marcou profundamente. Eu falo que a liderança, ela pode mudar, né? Um estado, uma cidade e um país. E pode mudar dentro da sua casa. Foi o que ele começou a fazer. Porque o primeiro pilar da liderança que ele começou, né? Liderando a si mesmo. E aí ele conseguiu liderar outras pessoas. Tomar a partir consciência. da autoliderança. Eu falo sempre nos nossos encontros que a gente só transforma aquilo que a gente traz para a consciência. E o momento em que a empresa proporcionou para ele um desenvolvimento, ele pôde virar essa chave tomando consciência. E se a empresa não fizesse esse trabalho, muito provavelmente ele seria demitido, porque eles não ficariam tendo esse prejuízo de rotatividade, né? Olha que interessante. Então, eu percebo que na nossa região e no mundo, né, as empresas já estão percebendo que nós estamos vivendo um novo cenário e que o desenvolvimento, ele é necessário e que ele gera lucro. Gera lucro. O que você vê, Rafaela, quando você chega nas empresas? Qual que é o erro mais comum, digamos assim, que muitas vezes é uma ação que já está meio consolidada entre os empresários, nessa questão de cultura, gestão de pessoas, né? De repente você vê algo que está comum a várias empresas ali, mas é um erro. Eles acham que estão acertando. O mais comum é o dono achar que ele pode fazer tudo, ele não comunica com ninguém, a comunicação não chega para as pessoas que precisam chegar. É a principal dor. 60% dos problemas nas organizações estão relacionados à comunicação. E essa comunicação, aí tem muitos líderes, gestores, empresários que querem desenvolver a equipe dele, mas não entende que se desenvolver só a equipe dele, tirando ele, esse desenvolvimento não vai servir de nada. Não vai acontecer, não vai servir. Porque o desenvolvimento começa nele. Então, assim, de todas as organizações, de todos os projetos, eu venho percebendo que existe um gap de comunicação muito grande. E, hoje, de segurança psicológica. As pessoas não se sentem seguras para perguntar, para questionar. E eu sempre digo que o líder que não está disposto a ouvir, ele vai estar rodeado de pessoas que não têm nada a dizer. Então, eu não tenho uma ideia para sugerir, eu não questiono aquilo que talvez eu estou percebendo que é errado, mas por que eu vou falar se não me perguntam? Ou se essas pessoas não são envolvidas, não tem rituais de reuniões, não tem rituais de apresentação de resultado. Então, vai ficando cada um, o líder formando uma equipe passiva. E aí, o que eles querem? Eu quero uma equipe proativa, que faça, que aconteça. Tá, mas como é que você está fazendo para ter essa equipe? O líder que não faz reunião, que não tem rituais de desenvolvimento, ele está treinando a equipe dele a ser uma equipe passiva. O líder que resolve tudo. O colaborador traz uma situação, um problema. Olha, aconteceu isso. Tá, faz assim, assim, assim. E eu sempre oriento. Pergunte para a sua equipe, treine a sua equipe a pensar.
O que você faria se estivesse no meu lugar? Que maneiras nós temos de resolver? Que melhores maneiras a gente tem para resolver isso? E aí a gente vai formando um time com mais capacidade de análise crítica, de tomada de decisão, de resolução de problemas. E isso começa no líder. No líder. O quanto a liderança, Rafael, o quanto ela é talento ali da pessoa, já nasce com a pessoa, e o quanto ela se constrói? Eu acredito que alguns perfis, eles já têm isso meio que natural, né? A minha filha, por exemplo, ela tem 10 anos, mas ela tem um perfil de liderança. Eu já percebo isso. Porque ela é influente, então ela tem mais facilidade de comunicação. Isso significa que ela vai ser uma boa líder? Não. Só falar não adianta. Precisa treinar. Então, eu acredito muito. Eu fui líder aos 19 anos e sofri muito. Eu fui dessa estimativa aí de pessoas de 85%, né, que são colocadas e não são preparadas. Sofri bastante, porque eu não sabia como fazer. Então, eu acredito que a liderança, ela é desenvolvida, ela é treinável. Então, nós nos tornamos melhor naquilo que fazemos mais. Então, quanto mais nós nos treinamos, mais nós ficamos bons. Você acha que é um caminho também para os próprios funcionários ou colaboradores, às vezes, ao entregar um currículo lá e tentar querer um espaço na empresa, tentar querer um emprego lá em determinada empresa, ele deveria olhar um pouquinho também para como é a empresa e para ele próprio, qual é o perfil dele, né? Porque muitas vezes eu percebo algumas pessoas com uma capacidade, como você falou, muitas vezes tem uma liderança nata ali, mas a pessoa está lá, digamos, no chão de fábrica. Ela sabe que aquela determinada empresa ela não vai prosperar, não vai ser promovida, tem alguma coisa ali que não tem divisão de cargos, não tem promoção. E você acha que, muitas vezes, esse funcionário, esse colaborador, poderia fazer uma autoavaliação, até muitas vezes antes de entregar um currículo? Totalmente. Eu acho que isso que você está falando, em alguns momentos na minha carreira, eu via algumas pessoas trabalhando no chão de fábrica com um talento incrível, mas em uma empresa que não proporcionava esse despertar. Então, ele poderia ser desperdiçado ali, né? Exato. Vai ficar um talento perdido. Por quê? Em um lugar onde isso não é desenvolvido, não existe uma educação. Ele pode estar até satisfeito, né? Sim. Mas ele poderia transbordar mais ainda em outro local, né? E quanto a ir para um jovem, por exemplo, levar um currículo, se fosse eu com 19 anos hoje, eu seria muito exigente. Eu iria escolher muito bem a empresa onde eu gostaria de trabalhar. E, principalmente, olhar qual que é o propósito dessa empresa, por que ela existe. Porque, principalmente a geração de hoje, né? A geração Z. Eles não querem simplesmente ganhar o salário no final do mês. E, na verdade, eu acho que todos nós, né? A gente quer também deixar um impacto. O que a gente faz quando a gente trabalha nessa empresa? Qual é a causa dessa empresa? O que a gente leva para esse mundo? Eu até gosto de usar a missão lá da Rolinet como exemplo, gosto muito, que a gente revitalizou. E a visão deles é ser a conexão que aproxima pessoas. E quando a gente foi entender por que vocês são isso e por que vocês querem ser mais disso. Porque quando a gente colocou internet lá naquelas regiões, né, muito distante, onde as pessoas não conseguiam ter acesso, eles estavam vivendo essa visão. Olha que interessante. Só escreveram, né? Exatamente. Não é só escrever, né? Ela precisa ser vivida. Aqui na JK, nós temos a missão de manter a vida em movimento. Por que a gente existe? Não é simplesmente para arrumar carros, mas é cuidar para que as famílias andem com segurança, para que as ambulâncias transportem pacientes com segurança. Então, quando a empresa entende o porquê ela existe, todo o resto vai se conectando com isso. Uma cultura bem elaborada e bem vivida, tudo se comunica. A gestão de pessoas, o marketing, tudo se comunica. E eu falo que
O cliente consegue perceber isso ao ser atendido. O cliente consegue perceber, a equipe consegue viver aquilo no dia a dia. Se você perguntar na JK a missão, a equipe sabe qual é a missão. Não é uma questão que fica só lá na parede de bonitinho. Então, é exatamente isso que eu venho trabalhando na mentalidade das organizações, de fazer o que é que a gente quer e o que a gente não quer. Porque cultura é sobre isso. O que a gente tolera e o que a gente não quer viver aqui. Exato. Antes da gente prosseguir, estava quase esquecendo de agradecer as empresas patrocinadoras do Momento Chave Podcast. Anotei aqui e falei, eu já vou começar perguntando para a Rafaela. Mas agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, a Credici Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, Cacoal Notícias, né, na pessoa do Max aqui em Cacoal, do Júnior lá em Rolim, toda a produção do Momento Chave Podcast, a Master Copiadora, né, que é quem fornece os nossos kits personalizados, que depois nossa convidada vai ter acesso. Agradecer ao Estúdio Vivance lá em Rolim, o Simon e a Joyce também, que nos atendem lá em Rolim de Moura. Agradecer ao Fagner também, fotógrafo, esteve aqui com a gente registrando os melhores momentos aqui do episódio. Né, agradecer especialmente Farol, Alvorada e Rolinete, presentes aí com o Momento Chave Podcast desde o nosso primeiro episódio lá em 15 de novembro de 2024 com meu pai. Voltando, Rafaela, o quanto a gente vê hoje muitas ofertas de serviços de emprego, né? Carro de som, um post na rede social. E aí a gente tem muitos jovens, né? Muitas vezes até desempregados, ociosos, né? No mercado. E aí você tocou num ponto da questão da nova geração. A que você atribui, como é que está a sua balança quando você olha para esse cenário assim? O quanto é da geração? O quanto é responsabilidade da pessoa ali, digamos, daquele jovem, né? Que realmente às vezes ele não quer o serviço mais difícil, quer escolher também, isso é o que muitas pessoas comentam, né? Hoje em dia quer escolher serviço. E o quanto também às vezes é da empresa reter talentos, trabalhar os seus talentos, trabalhar treinamentos de liderança, trabalhar os líderes. Como é que você vê essa balança com essa nova geração hoje? Primeiro ponto é que essa geração ela já não é mais uma geração antiga que ficava 20 e tantos anos nas organizações. Eles estão meio que de passagem mesmo. Então, qual o nosso plano de ação para que a gente consiga fazer com que essas pessoas se permaneçam por mais tempo? Porque já não vai ser tanto tempo quanto na minha geração, na geração do meu pai, né? E o que eu percebo? Que é muito uma questão de mentalidade também. Quando eu acredito que essa equipe, que essa geração não quer nada com nada, se eu acredito nisso, é isso que eu vou ter. Agora, o que eu faço dentro da organização para que essas pessoas queiram trabalhar ali, queiram se desenvolver? Não é uma questão só de... eles não querem trabalho muito braçal, né? Não vejo muito esse lado, porque eu conheço empresas que têm pessoas jovens que trabalham num formato mais operacional ali, e que se mantém ali. Então, é uma questão de cultura mesmo. Né? Como que essas pessoas... qual que é a receita mágica que essa empresa está fazendo para que essas pessoas se mantenham? Como identificar quando o problema é liderança? Muitas vezes chega, de repente, para você lá, uma determinada empresa, o proprietário, ou até um próprio líder, ele chega, te dá um diagnóstico lá da empresa, né? Muitas vezes não é o que está se passando, né? Ele conta alguns detalhes lá e você tenta ver o que está se passando. E aí, conforme você vai perguntando, questionando, o que você usa de artifício para ver se realmente o problema é liderança ou não é, de repente, algum processo diferente, ou como é que você observa isso e fala, olha, aí vamos mudar, é isso aqui. Na verdade, o problema sempre é a liderança. Sempre é. Sempre é. Todo e qualquer problema dentro de uma organização... Floresce do problema de liderança. Floresce da liderança. Então, por isso que eu sempre uso essa fala. Se tá tudo bem, olha para o líder, palma para ele. Se não tá tudo bem, então é um movimento de ação e reação. O que nós
time de liderança, estamos fazendo para que a gente tenha essa reação nos resultados, na equipe. E aí, quando não está legal aqui, volta para essa ação. O que a gente precisa ajustar na nossa ação enquanto diretoria, enquanto gerência, para que a gente mude a reação. Sempre, todo diagnóstico, toda conversa de briefing que eu vou fazer com diretores, o problema sempre está na liderança. É claro que existem... tem empresas que ainda não têm processos definidos, organizados, mas é uma questão de liderança. De liderança. Por que não estabeleceu ainda esses processos, né? E aí, vai protelando muitas vezes. Existe uma questão de... Tem diretores e presidentes, CEOs, né, de empresas que abraçam muito as coisas e têm dificuldade de formar novas pessoas porque tem a crença de que só ele faz bem feito. Já atendi várias pessoas, vários, que têm essa mentalidade. E aí, quando você tem essa mentalidade, você deixa de crescer. Porque sozinho você não consegue ter várias filiais ou ter novos empreendimentos. E aí, por isso que tudo começa na mentalidade do dono. A empresa é do tamanho da mentalidade do dono. Eu acredito que muitas pessoas te procuram, né, Rafaela? Quando te procuram, já, digamos que já está um pouquinho com a mente aberta, né, para ouvir algumas coisas. Mas tem também alguns casos que o gestor, o proprietário da empresa, ele te procura, às vezes esperando para você apontar o dedo em outra coisa, e você aponta o dedo para ele, e aí de repente não aceita, não tem uma aceitação. Já aconteceu isso? Sim. E como lidar com isso? Em um momento, eu conversei com um diretor, e ele estava muito... Porque os diretores, eles falam muito para fora, né? Para o externo. Eles isso, eles aquilo, né? O resultado isso, o resultado aquilo. E aí eu sempre faço a pergunta, qual que é a sua contribuição nisso? Porque a ficha dele precisa cair. Tem projetos que, se o diretor não participar, eu nem sigo em frente, porque não vai dar resultado. E essa pessoa em específico, ele, no momento em que a gente conversou, no primeiro momento, o nível de consciência dele ainda era baixo. Ele estava percebendo vários sintomas, mas a causa era começando nele e começando a desenvolver o time dele. E ele não quis seguir naquele momento. Um ano depois, nós iniciamos o trabalho e ele me fez a seguinte pergunta: por que eu não comecei isso lá há um ano atrás? Eu disse para ele: você não estava pronto. Nível de consciência. E a gente precisa entender isso também. Exato. Cultura ruim contamina rápido? Total. É difícil de tirar e ela... Olha... Existe isso da maçã podre muitas vezes também, Rafaela? Muito. Às vezes você está, digamos que, fortalecendo uma cultura e, de repente, uma contratação meio errada. Se a cultura não está forte ali naquele momento, pode acontecer de contaminar ali também? Muito. Porque cultura é o que a gente reforça todos os dias. E se a gente contrata uma pessoa que ela vai começar a disseminar comportamentos que a gente não quer, e isso, de certa forma, não for corrigido, isso se torna um detrator da cultura. E aí, talvez o dano pode ser grande, até corrigir. Quando vai fazer um projeto de cultura, uma implantação, né, um passo a passo, mesmo fazendo todo esse trabalho para fazer uma transformação cultural, isso leva de 3 a 5 anos, dependendo da empresa. Caramba, 3 a 5 anos? Uhum. Não se muda uma cultura de um ano para o outro. É um trabalho formiguinha. Porque a gente lida com, muitas vezes, o alto escalão, né? Que tem que mudar muita coisa. Aí você falou a consciência, né? E aí, às vezes, você tem uma diretoria com 10, 15 diretores, um alto escalão ali que precisa todo mundo comprar ideia, né? Então, Sim. 2 estão abertos e aí tem uma certa resistência, isso dificulta, né? Total. E o quanto... uma coisa que eu venho observando muito, né? Dos padrões de comportamento dentro das organizações...
Claro que toda empresa ela precisa de ter resultado, mas hoje a gente fala, já se fala muito na ambidestria, né? Que é chegar nesse resultado sem abrir mão das pessoas. É não chegar a qualquer custo. Então, a cultura, ela tá muito... ela trabalha muito esses rituais de fazer com que as pessoas entreguem resultados, mas de maneira saudável também. Não a qualquer custo, né? A qualquer preço. Você usou esse termo para falar, acho, do Alexandre, esses tempos atrás, acho que você estava numa chamada de vídeo, acho que você acabou postando, a Sério? questão da ambidestria, né? Sim. Se você puder explicar um pouquinho mais também, na pessoa do Alexandre, que eu acho que provavelmente ele vai assistir esse episódio também, o que que seria esse líder ambidestro hoje também? O que que o Alexandre tem disso? Vários dos líderes e das organizações que eu atendo têm essa ambidestria. O Alexandre é um deles. É um líder que leva grandes resultados, resultados exponenciais, construindo esse resultado com as pessoas, fazendo pessoas crescerem, sem abrir mão das pessoas, não é a qualquer custo. E isso a gente vê muito nele, na cultura Rolinete, na fala das pessoas, a gente percebe isso o tempo todo. E por que eles recebem tantos currículos e tantas pessoas querem trabalhar lá? Porque a cultura, ela reforça muito a marca. Reforça a marca empregadora. E eu sou super fã. Nossa, eu tenho inúmeros clientes, inúmeros líderes que eu admiro e estou citando o exemplo do Alexandre aqui, mas eu tenho várias pessoas que eu admiro que fazem diferença na vida das pessoas. E quando eu falo que por que a sua empresa existe, isso está muito ligado ao impacto que gera, né? Então, quanto mais a gente impacta a vida das pessoas, mais prosperidade vai ter. E isso no nosso pessoal, no nosso coletivo, isso é muito real. Exato. Antes da gente seguir, se você tá gostando desse episódio, curta esse episódio aqui, comenta alguma ideia interessante que você achou da Rafaela. Se você é líder, né? Se você trabalha com pessoas aí, quer liderar melhor, né? Comenta aqui embaixo depois, acessa o conteúdo aí da Rafaela também. É interessante o quanto as coisas derivam, né? Florescem da falta de liderança. Então, muitas vezes, é questão de a gente examinar melhor, né, os processos dentro da empresa, que a raiz muitas vezes está lá na falta de liderança. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde para despertar a consciência, né, Rafaela? E nós vamos para um recado rápido dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolimourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí, para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E voltando, Rafaela, eu queria que você falasse um pouquinho se dá para medir, como é que dá para medir cultura de uma empresa, ou como se mede isso, e como é o seu trabalho também, hoje quando você entra dentro de uma empresa para fazer um trabalho, como é que funciona o seu trabalho um pouquinho assim, em linhas gerais? Tem todo um passo a passo. Então, o primeiro momento é essa conversa de briefing, né, com a diretoria, entender quais são os desafios, né, do cenário atual. E depois dessa conversa, o segundo passo, eu sempre peço licença para entrar. Então, a gente faz um evento apresentando, né,
esse formato todo, toda essa trilha que vai ser trabalhada. E no diagnóstico, a gente tem conversas, entrevistas individuais com essas lideranças. E dentro dessas conversas, eu tenho na minha metodologia, a gente monta um diagnóstico onde a gente consegue perceber cultura, engajamento, segurança psicológica, o olhar dessas pessoas para essa marca, como essas pessoas veem esse negócio. E a gente consegue olhar de maneira muito profunda e, a partir desse diagnóstico, a gente definir todo um plano de ação para o desenvolvimento dessas pessoas, para que o negócio cresça, né? Eu falo que a empresa ela não cresce 20% se as pessoas não crescerem 20%. E aí, o que acontece depois nesse plano de ação é desenhar toda uma trilha de aprendizagem, toda a narrativa muito conectada, personalizada, né, a partir de camisetas, planner, o nome do projeto. Eu gosto muito de sentar com a diretoria e a gente pensar nisso juntos. E desenvolver os módulos, que é muito específico para aquele time, para aquilo que a equipe precisa. Então, cada ano que passa, o que nós trabalhamos o ano passado, nesse ano a gente vai trabalhar uma outra trilha, porque o desenvolvimento ele é contínuo. Como mensurar isso, Rafaela? Por exemplo, você chega alguém lá e fala, ó, eu tô com um problema de liderança. E depois você encaminha, você consegue diagnosticar bem e depois como é que você, digamos que você entrega o produto final, como é que você qualifica ou quantifica isso? Na comunicação, a gente consegue na pesquisa de clima. Então, o primeiro passo para a gente conseguir ter alguns indicadores para o processo é entender qual que é o objetivo do negócio para aquele ano. Porque todo desenvolvimento ele precisa estar direcionado para a estratégia. Então, se o objetivo da empresa é expandir, fazer novos negócios, tá? Então, que competências esses líderes precisam desenvolver para que esse objetivo seja alcançado? Então, tudo está muito conectado, né? A cultura, ela sustenta toda a estratégia. Por isso que a gente precisa diagnosticar, fazer um bom diagnóstico, entender o que precisa ser feito nesse ano, o que é o caminho para a gente seguir para chegar na visão, que é a visão de futuro do ano, a estratégia do ano, né? O que essa organização quer alcançar de objetivo. E aí a gente vai definir de 3 a 4 indicadores para medir a eficiência do processo. Dentro desse processo, a gente faz reuniões de equalização para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, se precisa de ajuste de rota. E aí a gente vai medindo e melhorando. Existem empresas que têm líderes muito bons e, de repente, a cultura não é boa? Tem algum outro, ou tem algum líder que é bom e, de repente, a cultura está enfraquecida? Quais outros fatores que, digamos, que influenciam nessa questão da cultura? Fora, por exemplo, um bom líder, né? Desenvolvi, coloquei, eu treinei essa pessoa, ela está no cargo, ela tem o desenho, tem a estratégia nossa, está de acordo, e tem essa pessoa, mas ainda tem alguma coisa ali. Quais outros fatores que contribuem para, digamos, uma má cultura? Nossa, isso que você falou ocorre muito. E eu falo que é o efeito bumerangue, bate e volta. Por quê? Se a pessoa ela já tem uma visão de desenvolvimento, de liderança mais desenvolvida e vai para uma cultura onde não existe esse olhar, essa mentalidade mais fechada, provavelmente essa pessoa não vai ficar lá. Não tem adesão, né? Não. Então, a empresa, por isso que eu falo que a empresa com uma cultura fraca, não vivida, não desenvolvida, ela perde grandes talentos. E isso acontece corriqueiramente. E ocorre também da pessoa ter muitos conhecimentos tecnicamente, mas vir para uma cultura e não se conectar porque o comportamento dela não é a cultura daquela empresa também. E aí, Exato. Por isso que a gente precisa entender que cultura é algo muito sério e que as pessoas precisam levar isso de fato a sério para que no dia a dia os resultados mudem. E tem um momento da empresa, Rafaela, que
que o proprietário precisa se preocupar com cultura? Que tamanho de empresa, que porte, tem algum momento? É desde o início, abriu a empresa, tem que se preocupar? Desde a abertura. Desde a abertura. O empresário inteligente que começa um negócio pensando em todos os aspectos, ele deveria, né, fazer essa cultura imediatamente, porque começa nele, é a essência dele. E a partir daí é que ele vai treinar essas pessoas. Quando a gente fala de valores de uma organização, a gente extrai desses valores o que a gente precisa desenvolver nas pessoas. E se isso não está claro nem para o empresário, imagina para as pessoas. Muitas vezes tem empresas, né, que colocam lá missão, visão, nossos valores, né, mas na verdade tá só no papel também, não tem o universo, né? Exatamente. E aí dentro também nem dá a devida preocupação, nem faz por onde, mas tá lá já pro cliente, pisou na porta, tá olhando, né? Tá vendo lá a visão da Só uma empresa. plaquinha bonita na Só parede. a plaquinha bonita. E eu até oriento os meus clientes, se esse valor você não vive, não coloca. Tira. Porque senão você acaba vira chacota Vira chacota, da né? sua equipe. Vira algo negativo. Exatamente. Então, dá o efeito rebote, né? Ao contrário. Qual que é o maior mito sobre liderança, Rafaela, que você ouve? Os maiores mitos, ou os maiores mitos, né? A gente comentou um deles aqui, a questão chefe-líder, né? Questão de liderança, o quanto ela se constrói, o quanto ela é nascida já do indivíduo, mas quais outros que você ouve aí sobre liderança muitas vezes e que é um mito aí que muitas pessoas pensam? Que liderança... eu acho que esses dois são os mais fortes, né? De que... do chefe e do líder, e de que a liderança, a pessoa nasce pronto, né? Para mim, esses são os maiores forte, mitos, né, que existem da liderança. Se você pudesse dar uma dica agora, por exemplo, para o empresário, falou, se você está fazendo isso na sua empresa, para imediatamente. Tem algo assim? O maior erro é a centralização. Centralização. E aí, o dono da empresa, ele fica tão preocupado em soltar as coisas, em dar autonomia, e se prende o resultado por ser controlador. Saber delegar, então, é fundamental. Fundamental para... E o feedback, que é uma ferramenta tão absurda de potente, mas que eles não fazem. Negligenciada, É né? muito difícil um CEO, um presidente que para fazer um feedback com alguém que é da liderança dele, onde ele teria que fazer isso, mas não faz. E é uma ferramenta gratuita, potente, mas não é usada. E por isso que 60% dos problemas estão relacionados à comunicação. Muitas coisas, né? Centralização, comunicação, delegar, né? Você tem algum caso... Deve ter vários, né, Rafael? Mas tem algum caso que te marca, assim, de você atender, de você ver a dificuldade que era naquela empresa, ou depende da dificuldade daquele líder, e ele conseguiu despertar e acreditou também? Tem alguma história assim que te marca? Além dessa história que eu falei do líder que tinha problema de comunicação, tem tantas, mas uma que me marca muito, ela é dona de uma empresa e ela tinha muita dificuldade na liderança, né? Em comunicar, em fazer a gestão das emoções dela também. E não ficava ninguém na empresa. E ela fazia o papel operacional porque não queria soltar. Não, eu faço isso aqui bem. Então, eu não posso deixar que outras pessoas façam. E demorou ano, depois mais um ano. E era uma empresa que tinha, assim, ninguém fica nesse lugar. Tinha uma rotatividade muito alta. E hoje é uma das empresas que batem hipermeta. Então, olha como como ter coerência, né, na liderança gera resultado extraordinário. Não tem como não dizer que o resultado ruim é liderança e o resultado bom é liderança. Eram dois cenários. Ó. Temos dois cenários nessa situação. Um ruim,
porque ela não sabia liderar, não conseguia reter pessoas, aí assustavam, outras pessoas saíam falando que lá não era isso, era aquilo. Hoje, um outro cenário, a partir do desenvolvimento da mentalidade, da liderança, das competências de liderança. Competências todas, né? Dentro disso, eu queria que você comentasse também sobre... Mas antes eu vou puxar um comentário aqui que eu vi. Uhum. Eu gravei recentemente com o Roberto, né? O Roberto Carlos, ele é lá do Angus e do Sabor da Roça. Sabor da Roça, do Angus lá de Rolim de Moura. Também tem a Safira lá em São Francisco. E aí, em determinado momento do episódio, eu perguntei pra ele qual é, na trajetória dele, porque ele tem uma história muito bacana. Quem não acompanhou o episódio do Roberto, ele entrou na Safira de Rolim de Moura com 19 anos, né, até se tornar depois sócio do Jaime Calbi também na Safira de São Francisco e efetuou a compra lá da Safira de São Francisco. E aí eu perguntei para ele qual o maior desafio disso tudo, né, que ele passou, né, ele entrou como cobrador na Safira. E aí ele falou que um dos maiores desafios é ser gerente, né? Que o gerente ele precisa agradar tanto a liderança, o patrão, o funcionário e também o cliente. Então, uma pancada de todo quanto é lado. Mas o que eu vou puxar aqui é um comentário que eu vi. E aí você falasse também sobre essa questão, muitas vezes, daquele líder que ele dá uma autonomia falsa, né? Ele fala que o meu funcionário, o meu diretor, o meu gerente, ele tem liberdade para fazer, para tomar as decisões, para pensar do jeito dele, mas muitas vezes não tem aquela rédea ali, né? Sim. E aí o comentário é 99% são sabor gerente. É cobrado, mas não tem autonomia nenhuma. Olha isso. Isso acontece também de muitas vezes o próprio diretor, o próprio gestor, CEO, proprietário da empresa, falar que dá autonomia e tal, mas no fim das contas é dele toda a ideia, ele até deixa de repente a ideia nascer, mas mata ali. Sim, acontece? Acontece. Uma dos exemplos com relação à autonomia, eu estava em um briefing com uma diretoria. E a diretora financeira disse assim, eu espero mais da minha gerente financeira, que ela tenha mais iniciativa, que ela faça mais. E isso Na hora eu fiz a pergunta para ela, qual o nível de autonomia que você deu a ela? Até quanto ela pode tomar decisão? Até quanto ela pode pagar, né? Então, se isso não está claro, ainda mais em uma função tão complexa, com transações altas, é lógico que isso vai gerar uma insegurança. Então, se eu fico aqui achando que a minha equipe não está tendo autonomia, não está fazendo, mas o quanto eu dei de autonomia, de fato, o quanto isso está escrito no processo, no passo a passo, para que ela siga, né, esse padrão. Isso não ocorre. E aí fica eu aqui, enquanto diretor, achando que as pessoas não estão fazendo e a equipe lá precisando da tomada de decisão do diretor. Olha isso. Olha como é liderança, olha como é comunicação, olha como é falta de autonomia, olha como é despreparo na delegação. É muito sério. E ao mesmo tempo que é complexo, né? É simples de resolver, né? Sim. Mas é complexo porque entra o ser humano, né? Exatamente. Então você tem os caminhos, né, Rafael? Muitas vezes você mostra os caminhos, fala, olha, é por aqui. Sim. Mas aí entra um monte de pontos no meio, né? E tem uma fala que as pessoas costumam dizer, lidar com pessoas é difícil. Você concorda com isso? Eu não concordo. Não. Eu acho delicioso. Lidar com pessoas... Eu nem gosto da palavra difícil, né? Eu já começo a mudar a mentalidade ali, tá? Aquilo que você diz que é difícil, vamos dizer desafiador. É desafiador, mas é muito bom. É muito gostoso você perceber a pessoa em um nível de maturidade, em um nível de competência, e depois você vê essa pessoa fazendo coisas incríveis. E, para mim, é exatamente esse aqui o papel da liderança. Se autodescobrir, se desenvolver e desenvolver outras pessoas. Eu acho incrível, incrível. Liderança, tem algumas pessoas que já passaram ali pelo momento-chave, né? Eu vou recordar só de duas, mas com certeza tem inúmeras outras.
O Alan Lima, no episódio 50, ele tem a Oralmed lá em Rolim de Moura, né? Um especialista ali em cirurgias e implantes. E eu já sabia que ele tinha uma quantidade boa de colaboradores ali. E onde você vê geralmente em consultórios odontológicos, que tem o dentista, uma secretária, né? E mais um ou dois ali, às vezes na parceria. Você vê, geralmente eu acredito, posso estar cometendo um erro, mas às vezes 5, 6, né? Um consultório ali básico, né? E quando ele falou no episódio de 17 colaboradores na clínica dele, eu fiquei abismado Diferente, né? pro segmento. E aí o Alan é uma pessoa também que ele teve uma transformação no ano de 2025, trabalhando o lado pessoal dele. Ele passou praticamente 6 meses em São Paulo, em várias imersões, inclusive método CIS, do Paulo Vieira, onde ele já tinha uma noção muito boa e mesmo assim ele olhou e, cara, preciso melhorar cada vez mais, né? E ele também comenta bastante, né, da figura do Alexandre. E o outro episódio também é da Carla, recentemente a Carla Fenali, que ela é diretora de vendas da Mary Kay, lá em Rolim de Moura. Que legal. E aí ela citou muito sobre a questão de liderança, né? Que vendas é sobre liderar, servir pessoas, né? E aí você falando sobre essa questão, eu lembrei desses 2 episódios que o pessoal puxou muito a questão de liderança. E é algo que eu vejo da diferença de mentalidade para alguns empresários, né? A gente teve a gravação mais cedo aqui com a Linda, né? E alguns episódios eu comento que por que alguns dão certo, né, Rafaela? No mesmo segmento, alguns dão certo e alguns dão errado, né? Muitas vezes no mesmo segmento e, né, quase as mesmas ferramentas. Óbvio, a gente sabe que cada um tem sua bagagem ali, sua experiência, mas estão no mesmo local, na mesma cidade. Muitas vezes a empresa tem o mesmo porte e uns prosperam e outros não, né? A questão da mentalidade, né? O que você falou do despertar da consciência. Como é que você observa, Rafaela? Você deve ser uma pessoa também que tem conhecimento muito bom sobre empresários de outros estados, né? De vários níveis diferentes, empresas grandes, empresas pequenas. Como é que, se fosse para você resumir, como está a mentalidade dos empresários, dos empreendedores aqui da nossa região, ou se ela vem evoluindo, como está, qual o patamar hoje? Eu vejo em uma evolução constante. Eu costumo dizer que a gente atrai muito aquilo que a gente é. Então, assim, os empresários que eu atraio e que eu estou dentro das empresas têm um nível de consciência maior, porque eu estou constantemente estudando, buscando, e essas pessoas nas quais eu tenho treinado e tenho me conectado, também são pessoas com um nível de busca, né, constante. Não é para todos ainda. Tem até por uma questão de recursos também, né? Tem uma questão de recurso financeiro. Mas impacta muito ainda a questão de mentalidade. Tem um exemplo de um empresário que eu fiz uma reunião com ele queria fazer o desenvolvimento. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, e esse ano ele me procurou novamente. Só que a dor começou a doer tanto, ele começou a ter prejuízos financeiros absurdos. E aí ele me disse, se eu tivesse trabalhado a cultura, talvez eu não estaria como eu estou hoje. Então, assim, fechando alguns empreendimentos. Então, assim, buscou ajuda tarde. Isso é muito sério. E aí a empresa é isso. O resultado ele se constrói de dentro para fora, né? Da mentalidade do dono para fora. E aí o prejuízo chega e pode ser tarde demais. Uma coisa que eu fico muito preocupada até, porque assim, a maioria das empresas, quando eu chego para o desenvolvimento, o empresário ele está sem dormir, está com problemas de insônia, muitos já estão com alguma questão emocional. Então, é muito sério isso. Ser empresário não é fácil. E se você não busca ajuda, isso fica muito pesado. Muito pesado. E tem um camarada ali, né? Que tá nos bastidores ali, que tá sentindo na pele, que é uma expansão aí também.
É Né, mesmo? Max? Abriu operações em Porto Velho também, Olha tá que se dividindo legal. durante a semana em 3 cidades aí. Max é lá de Cuidado. Rolim, mora aqui em Cacoal há algum tempo, né? E aí você falando agora me veio na cabeça a pessoa do Max também. Max, continua nessa aí, meu amigo, te admiro bastante, viu? Deixando registrado aqui pela a sua capacidade de pensar também. O Max é uma pessoa que até a Andressa mesmo, minha noiva que tá ali, falou, a cabeça do Max funciona a 200 por hora. Ele tá Isso é bom, essa toda. mas cuidado. Cuidado. É o que você falou, né? Eu lembrei do Max porque você falou, ser empresário não é fácil, né? É, e a Principalmente, vamos, sem energia, contar todas as outras, a gente tá sim, falando só do aspecto de pessoas, né? Sem sim, contar do aspecto financeiro, tributário, que é o país, né? sim. E E a energia que a gente coloca no negócio é a nossa energia que vai fazer esse negócio prosperar. Então, a gente precisa exato, estar bem. E se exato. você não dorme bem, se você não está bem fisicamente, né, mentalmente, como é que você vai gerir um negócio? Isso é muito sério e preocupante hoje. E muitas vezes é a questão da consciência, às vezes é ter pessoas por perto também, né, Rafaela? Porque às vezes a pessoa tá numa rotação ali que às vezes fica cega, né, digamos assim. Você entra No num looping ali automático. no automático, né? Então é importante você ter pessoas do lado às vezes, né, família, né, pessoas de confiança para dar um input ali, né, falar, ó, cuidado, né? Mas é muito o que você falou, é a questão do equilíbrio, né? Tem que acelerar, mas tem que saber momentos também de frear e mais devagar, né? E depois acelerar Sim. de novo. Essa é a E vida do. fazer a roda da vida girar, porque a vida, eu falo que a vida não é só trabalho e nem só diversão. A gente precisa encontrar o equilíbrio disso. E encontrar o equilíbrio disso é a gente ter tempo de lazer com a família, ter tempo para buscar conhecimentos, né? Exato. Cuidar do intelectual, cuidar da saúde, do espiritual. Tudo isso vai fazer com que a nossa energia esteja, né, num fluxo bom para fazer o negócio acontecer. Então, o líder que tiver com a energia baixa, a equipe dele vai ficar com a energia baixa. Eu gosto de dizer que é como se fosse um maestro. A música que o líder toca, a equipe vai dançar. Vai dançar. Caminhando para o nosso final, Rafaela, qual conselho você deixaria para os empresários, para os empreendedores, né? Para quem quer liderar, de repente escutou esse episódio aqui e sente que dá para melhorar alguma coisa, qual conselho que você daria? O principal conselho é que liderança é relacionamento. E se você não se relaciona com as pessoas, você não vai conseguir fazer uma liderança extraordinária, gerar grandes resultados no seu negócio. Eu gosto também de dar o conselho que todo líder precisa fazer. Liderar com presença, entendendo, percebendo o ambiente, percebendo as pessoas, sair desse automático. A gente só consegue estar presente se a gente trabalhar de forma intencional. A gente precisa ser intencional Nas naquilo que a gente atitudes vai ali. fazer. Então, faça uma gestão de pessoas, faça a gestão do seu negócio, líder, de forma intencional. Porque liderança é presença, intenção e vontade de fazer a diferença. E quando a gente tem essa vontade, a gente consegue impactar as pessoas e impactar o negócio. Fantástico, fantástico. Muita coisa. Ficou bastante coisa sem perguntar aqui. Rafaela, o que você diria que separa empresas medianas das empresas extraordinárias? Liderança. Mentalidade. A mentalidade de um líder eficaz, né? Eu falo que as pesquisas dizem assim: quando você tem uma liderança eficaz, você aumenta de 20% a 50% o resultado do seu negócio, do seu setor, de onde você, independente se você lidera pessoas ou se você lidera um setor. Então, se tem uma empresa que ela é mediana, certamente ela está faltando desenvolver competências para chegar nesse extraordinário. Ponto. Muito bom. Rafaela, a gente está caminhando para o nosso final.
E sempre eu faço 2 perguntinhas para os meus convidados aqui, todos eles. Uhum. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Uau. Pedir um conselho e tirar uma foto. Se fosse pedir conselho para alguém, certamente eu pediria para o meu pai, que é uma pessoa que não está mais aqui, mas que foi um grande líder e que mesmo não estando aqui, ele me impacta positivamente. E mesmo ele não estando aqui, em alguns momentos eu converso assim mesmo e tenho bons conselhos. E para mim, a liderança é exemplo. Então, assim, o meu pai é uma pessoa que foi um grande exemplo, né, de empreendedor, de liderança. Então, se eu tivesse que pedir um conselho, com certeza seria para ele. E uma foto. Uma foto com a minha família. Da família. Não tenho sonho de tirar foto com pessoas famosas, essas coisas. Eu sou muito de valorizar aquilo que eu tenho e aquilo que de alguma forma Deus me permitiu ter. Fantástico. E é assim como a liderança, os problemas de uma empresa florescem na liderança, né? Os nossos problemas nossos também, às vezes, florescem numa família. Quando você tem uma base boa, né? Sim. Você tem tranquilidade para trabalhar, você tem tranquilidade para transbordar, né? Para conseguir servir, né? As Sim. demais pessoas, né? Quando eu comecei essa trajetória de desenvolvimento pessoal nas empresas, foi pelo propósito do meu filho. Eu tenho um filho que ele é especial. Então, naquele momento, eu trabalhava como CLT nas empresas e eu precisei fazer toda uma virada de chave para atender a necessidade dele naquele momento. E naquele momento, a minha transição de carreira teve um único propósito: atender as necessidades do Murilo. E depois disso, eu fui entendendo que eu nasci para isso, que eu não vivo sem fazer o que eu faço. E eu acredito muito que quanto mais a gente impacta a vida das pessoas, mais prosperidade a gente tem. E nunca é sobre o dinheiro, né? Eu falo que o dinheiro é consequência daquilo que a gente entrega para o mundo, né? E daquilo que a gente entrega com amor, com propósito. Depois dessa necessidade dele atendida, isso se tornou uma paixão. E eu amo fazer o que eu faço, simplesmente amo. Eu sou completamente apaixonada pelo desenvolvimento humano e por ver as pessoas se desenvolverem, né, prosperarem no âmbito pessoal, familiar e organizacional. Muito bom, Rafaela. Queria agradecer a sua disponibilidade em bater um papo aqui no Momento Chave, né, para toda a nossa audiência. Creio que foi de extrema relevância, né? Então já peço que vocês aí cliquem no compartilhar aí. Então, se você é funcionário, é colaborador e está assistindo esse vídeo, né, compartilha na rede social aí. De repente, se você não quiser mandar direto, né, para o seu diretor, para o seu gerente, né, para o seu proprietário aí, mandar no direct, mandar no WhatsApp. Compartilha aí esse episódio aí nas redes sociais. Acredito que isso foi de extrema relevância, né, para o crescimento tanto de pessoas, né, pessoas como a gente citou aqui, os colaboradores, para estar num ambiente legal, de valorização, né, da sua pessoa e também para as empresas, né, prosperarem cada vez mais. Então, eu queria agradecer, Rafael, mais uma vez a sua presença aqui no Momento Chave Podcast. Muito obrigada, foi um papo super leve e eu gosto de dizer que tudo precisa ser leve, não é para ser pesado, né? E eu agradeço por ter batido esse papo aqui gostoso, tão necessário, e espero ter contribuído aí de alguma forma com essas pessoas que vão assistir. Quero deixar um recado aqui para quem é líder. Entenda que o mundo do trabalho é humano e as empresas, as organizações precisam ser humanas para que tenham resultados extraordinários. É isso aí. E contribuiu muito, né? Contribuiu muito. A Rafaela falou, espero ter contribuído. Acredito que contribuiu muito, né? Vários aspectos aqui de gestão de pessoas, de cultura organizacional, de liderança, né? Sobretudo sobre pessoas, servir pessoas. E mais uma vez agradecer as empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada,
Produtos agropecuários, a Rolim Net Fibra e a Credici Sudoeste, né? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, Momento Chave Podcast, estamos no Instagram. Se você não é inscrito nesse canal, está assistindo esse episódio, chegou até agora e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio aí. Fiquem atentos às nossas redes sociais para o nosso próximo episódio.